Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte dessa maravilhosa conexão falando ao respeito da manifestação dos filhos de Deus. Eu espero primeiramente que vocês tenham se conectado e compartilhado a primeira parte desse grande e maravilhoso tema, a manifestação dos filhos de Deus. E agora, vamos entrar nessa segunda parte para que nós possamos crescer, madurar e fortalecer os nossos fundamentos. Bom, eu gostaria de fazer um pequeno resumo ao respeito desse tema que nós estamos falando e particularmente do que já foi falado nessa primeira parte. Nós iniciamos lendo Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19 até o versículo 20, onde o apóstolo Paulo nos mostra que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E todos nós sabemos que essa expressão que Paulo utiliza, a manifestação dos filhos, quando ele fala dos filhos, não está falando nessa porção de qualquer tipo de filhos. Nós sabemos que ele está usando a ordem e a definição de filhos maduros, huios, os huios, que é no grego, nos fala de maturidade, ok? Então ele está falando de filhos maduros, filhos entendidos, que são participantes dos negócios do Pai, que administram os negócios do Pai. Então nós temos recebido em várias conexões que a maturidade tem várias características. Não será o tema hoje, mas eu quero que você possa apenas se conectar com um ponto muito imperativo. Os maduros administram os negócios do Pai. Os imaduros, crianças, eles apenas demandam coisas para si mesmo, para mim, coisas para mim, eu preciso, eu quero, eu desejo. Tudo bem com isso, porém, dentro do programa espiritual de Deus, os filhos maduros, eles já não estão se preocupando pelas questões particulares, senão que eles estão unicamente preocupados de produzir e manifestar os planos eternos do Senhor. Um ponto importante a ser acrescentado e afirmado, mais que tudo, nós já falamos a respeito disso na nossa primeira conexão, porém, reafirmar que desde o início a proposta de Deus foi sempre criar o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E nós definimos também isso, acredito que já foi recebido no espírito de vocês, porém seria bom ratificar, afirmar mais uma vez esse ponto. Imagem, a capacidade de expressão, semelhança, de representação, e tudo isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Essa foi a proposta, criar o homem à sua imagem conforme a sua própria semelhança. Então, a partir de ali, na nossa primeira conexão, nós vimos como Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, impartiu sobre a vida de Adão, as atributos, características, frutifica, multiplica, enche a terra, sujeitá-la, domina sobre ela, atributos, características, virtudes, unções, nós poderíamos acrescentar muitas palavras para que isso seja entendido, porém, tudo isso são graças, atributos que Deus toma do seu próprio Filho, características de Cristo, características do Cristo eterno, do Filho eterno, que foram impartidas em Adão para que ele pudesse ser essa correta expressão e correta representação sobre a terra. E nós vemos que uma das características dessa vida impartida é uma vida governante, uma vida reinante. Domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo aquilo que se mova sobre a face da terra. Adão tinha a responsabilidade de manter os parâmetros da criação conforme o plano, que Deus tinha estabelecido nessa criação. Eu gostaria, nessa segunda conexão,
acrescentar mais um ponto que será muito importante. Falar um pouquinho ao respeito do propósito eterno. Eu acredito que essa expressão propósito eterno é uma fonte que dentro do nosso mundo cristão é muito ignorado. Nós temos uma falta muito grande de entender, de nos importar por conhecer essa realidade tão poderosa. Não é uma nova moda, propósito eterno não é algo novo que nós estamos criando. O apóstolo Paulo, nessa grandes riquezas, nessa lista de riquezas, lá em Efésios capítulo 3, ele vai mencionando, ele vai colocando certas coisas em ordem para chegar a uma conclusão gloriosa, dizendo lá em Efésios 3, capítulo 10, que a multiforme sabedoria de Deus precisa ser manifestada agora. Eu estou parafraseando. Agora, pela igreja, para principados e potestades nas regiões celestes, conforme o propósito eterno que Deus criou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme o propósito eterno. Isso chama profundamente a minha atenção. Porque sim, nós temos ouvido muito a respeito da multiforme sabedoria de Deus, mas Paulo coloca um apelo muito forte aqui. Ele diz: senhores, essa multiforme sabedoria de Deus precisa ter uma conformidade, precisa ter uma ordem. E essa ordem, ou essa conformidade, precisa se ajustar ao propósito eterno. Ele diz: é hoje que nós precisamos manifestar essa multiforme sabedoria de Deus, porém, é conforme o propósito eterno. O propósito eterno de Deus são as intenções originais pelas quais Deus decide criar todas as coisas, né? São as suas intenções originais que nós precisamos conhecer por meio da revelação da sua própria palavra. O centro da mensagem não é o homem. Pelo contrário, o reino tira o homem do centro dessa mensagem e coloca Cristo como o único fundamento de tudo. Escuta, por favor, querido, esse ponto que vamos falar aqui. Deus criou o homem para que o homem seja participante do seu propósito eterno, não ao contrário. Deus cria o homem e lhe entrega virtudes, lhe entrega graças, faz esse homem conforme a sua imagem e semelhança, para que ele seja participante do seu propósito eterno. Não é ao contrário. Então nós deixaremos de ver o evangelho de forma humana. Número 2, veremos o evangelho do reino com os olhos e o entendimento de Deus, não com as implicâncias naturais ou terrenas, mas sim com as espirituais e divinas. Agora escuta esse ponto dentro do ponto número 3. Dentro dessas implicâncias divinas que nós começaremos a entender, nós começaremos a ajustar, nós começaremos a visualizar pelo Espírito, essas implicâncias divinas, encontra-se o fato concreto de estabelecer ao homem como a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Isso significa dizer que tudo isso, a expressão da manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, é conforme uma ordem, é conforme uma natureza. E é aqui onde nasce então esse tema. A manifestação dos filhos de Deus é a partir de uma natureza de vida que nós recebemos em Cristo. Então, só para afirmar essa última ideia, nós precisamos compreender que a manifestação dos filhos de Deus é a partir de uma natureza de vida que nós, todos nós, os filhos renascidos no Espírito, recebemos em Cristo. Agora, como já falamos na primeira conexão, em Gênesis, capítulo 3, onde se notifica a queda do homem, o pecado e a transgressão do homem, é que tudo muda.
tudo foi alterado. Não sei se você vai se lembrar, mas a palavra do Senhor diz que Deus tirou o homem do jardim do Éden. Deus tirou o homem, ele foi destituído do jardim do Éden. Não foi tirado do Éden, foi tirado do jardim do Éden. Por quê? Porque o jardim, ele representa um âmbito espiritual onde a glória de Deus se manifestava de forma contínua. E ali estava a árvore da vida. Eu quero que você coloque muita atenção nesse ponto. Essa árvore da vida, que era Cristo mesmo, uma figura gloriosa de Cristo. E Deus coloca querubins, uma espada que tinha fogo, que rodava o tempo todo com o fim de custodiar, de fechar o acesso, o caminho a essa árvore da vida. Agora, essas três coisas que nós vemos aqui representam claramente parte dos resultados da transgressão de Adão. O resultado dessa transgressão foi alterar o genoma, o DNA de Cristo que Adão tinha recebido. Ou seja, Adão, quando ele transgrede e peca, ele alterou a sua genética que tinha recebido de Cristo. Aqueles querubins representam a glória de Deus. Aquela espada representa a palavra viva de Deus, que é Cristo mesmo. E aquele fogo que estava intrinsecamente nessa espada, que estava rodando o tempo todo, custodiando o acesso a essa árvore da vida, esse fogo representa a santidade de Deus. E simultaneamente essas três são parte da genética que Adão alterou. Ele perdeu a glória de Deus, a palavra viva e a santidade de Deus. Isto que nós estamos falando aqui responde então a Romanos capítulo 5, versículo 17. Se esse Adão, com o genoma de Cristo, com o gene, com o DNA de Cristo, ele conseguia ser a imagem, a expressão e a representação de Deus mesmo na face da terra, na hora que ele transgrede e ele altera o DNA que ele tinha recebido, automaticamente a terra ficou sem o representante de Deus, sem aquela expressão viva que mantinha os parâmetros da criação. E aqui Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que porque se pela ofensa de um só, falando do primeiro Adão, a morte reinou por esse. Ou seja, é a partir da transgressão de Adão, a partir de Gênesis capítulo 3, que aparece o reino da morte, pela falta da expressão e a representação dessa imagem que Deus tinha estabelecido de forma legal sobre a terra. Veja bem esse ponto. A partir de Gênesis capítulo 3, toda a Bíblia, até Cristo, até a manifestação de Cristo, foi um trabalho de recuperação. Tudo que você vê, né? O velho pacto, o chamado de Abraão, o chamado de Noé e sua família, né? O chamado de Jacó, todos os que Deus foi levantando, a construção de toda essa história, até a manifestação de Cristo. Estou fazendo um breve resumo apenas. Até a manifestação de Cristo foi um trabalho de recuperação que foi completado perfeitamente e poderosamente em Cristo. Por favor, vamos ler o que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus
como as que estão na terra. Claro, porque quando Adão transgrede, peca, tudo foi alterado completamente. As coisas perderam a ordem de Deus e agora estão baixo a ordem da morte, alteradas completamente. E esse homem que Deus havia estabelecido completamente para se tornar a representação, a expressão do governo dele e a vida dele que manifestava a sua glória, já não estava mais operativo. Então Deus se propôs em si mesmo, no seu beneplácito, de congregar todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão nos céus como as coisas que estão na terra. Colossenses capítulo 1, versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Todas estas coisas mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo são as coisas que foram alteradas e manipuladas por causa do pecado e da transgressão que o primeiro Adão manifestou. Onde claramente nós vemos e temos entendido que a sua genética foi alterada. E como resultado disso também a sua expressão de vida foi alterado. Mas hoje em Cristo, o panorama muda completamente. Hoje em Cristo, estando Cristo presente em meio de nós, manifestado, impartido sua glória na igreja, nos filhos renascidos, todas as coisas mudam absolutamente de perspectiva. Eu gostaria de definir a palavra reconciliação que o apóstolo Paulo menciona lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, onde ele diz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. A palavra reconciliação, no contexto que o apóstolo Paulo está se focando, tem a ver com colocar no mesmo lugar, no mesmo estado, algo que foi alterado. Colocar no mesmo lugar, no mesmo estado, algo que foi alterado. Isso significa dizer que a reconciliação que houve na obra perfeita e completa de Cristo nos leva ao mesmo estado onde Deus havia estabelecido inicialmente as coisas conforme o seu propósito eterno. Escuta isso, conforme o seu propósito eterno. A reconciliação nos leva ao mesmo estado de vida onde Cristo e você e Cristo nos tornamos um espírito só. Isso é glorioso. Ali se cumpre o pacto eterno. Hoje nós recuperamos essa imagem em Cristo e espiritualmente já é um fato concreto que precisa se manifestar nesses dias. Olha o que diz a segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quero que você possa receber no seu espírito que a realidade de vida em Cristo já está operando em você. E você hoje tem essas virtudes de glória. Você hoje tem essas virtudes para frutificar, para multiplicar conforme o DNA que você recebeu de Cristo. Hoje nós já não estamos operando desde uma posição de morte, já não estamos operando desde uma posição de condenados, porque hoje em Cristo, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há.
para aqueles que estão operando desde a natureza e a posição de Cristo. Amados, hoje é o tempo mais glorioso da igreja, mas precisamos continuar crescendo, precisamos continuar recebendo do Espírito aquela realidade que já é um fato concreto em nós. Exatamente. Estaremos com mais uma conexão falando a respeito da manifestação dos filhos de Deus.